colegas, é um prazer estar aqui com vocês. Queria dar os parabéns à OAB, na pessoa do seu presidente, doutor Antônio Fabrício, à AMAT, na pessoa do doutor Marco Antônio, à escola da AMAT, na pessoa do professor Antônio, e à ESA, a Escola Superior da Advocacia, na pessoa da professora Silvana Lobo, sua diretora, por essa iniciativa tão importante para a classe dos advogados, que é um estudo referente a essas mudanças, essas grandes mudanças, que nós estamos vivendo aí no âmbito do direito do trabalho. Nós vamos tratar com vocês aqui, tentando esclarecer algumas dúvidas, mas já de antemão digo a vocês que as dúvidas permanecerão, com certeza, porque as incertezas ainda são muitas em relação ao que está por vir, mas tentaremos, pelo menos, promover um alerta de pensamento para que vocês possam, no seu dia a dia, aí, não serem tomados de surpresa no exercício da advocacia, na defesa dos interesses dos seus clientes, sejam eles autores, réus, empregados e empregadores, porque as mudanças no aspecto processual, e no aspecto do PJE, principalmente, vão atingir a advocacia como um todo. Para que a gente possa compreender quais são os reflexos dessas mudanças, por que o PJE está sendo afetado por essas mudanças, é preciso que a gente se lembre de algumas coisas, inicialmente, a respeito do PJE, do que seja o PJE. E essa definição aí é uma definição do CNJ que expressa muito bem o que é o propósito do PJE e para que ele foi criado e trazido para a Justiça. O PJE deve ser entendido como um sistema, uma ferramenta que busca facilitar a consulta e acompanhamento dos processos judiciais em suas diversas frentes na Justiça Federal, dos Estados, Justiça Militar e Justiça do Trabalho. Por isso, por incrível que pareça, viu, gente? É isso mesmo. O objetivo é facilitar a consulta e o acompanhamento. Apesar de todas as raivas aí do nosso dia a dia, com todas as dificuldades do PJE, o objetivo é realmente facilitar. E é por isso que nós não podemos aceitar algumas imposições em relação ao PJE que colocam essa ferramenta acima das necessidades ou acima das imposições legais das normas processuais. Por isso é que nós temos que ter sempre em mente que, como ferramenta, não é o PJE quem pode determinar mudanças na ordem processual fixada em lei. Processo do trabalho só pode ser regulado por lei e processo é matéria de competência da União, não é? Então, somente a União pode legislar sobre matéria processual. Resoluções de tribunal, normas de secretaria, não podem impor ao advogado ou impor às partes alterações de ordem processual. As eventuais limitações do sistema, aquelas limitações do PJE, não podem, de forma alguma, vir impedir ou dificultar a prática dos atos processuais em sua forma, modo e tempo legalmente estabelecidos. Então, não é porque agora o processo está no PJE que um determinado ato que tem sua forma determinada em lei, que tem o seu prazo determinado em lei, e nós vamos ver algumas particularidades disso quando nós vamos tratar de alguns pontos específicos da reforma ou das recomendações, em que isso vem acontecendo. Então, nós não podemos também aceitar, porque isso pode, de alguma forma, prejudicar a defesa dos interesses que nos são confiados. As falhas do PJE não podem limitar o livre exercício da advocacia com todas as suas prerrogativas. Se o sistema, se a ferramenta não pode alterar a matéria processual, muito menos ainda a questão do direito material. O advogado tem que estar atento a isso, a todo momento. É o sistema quem deve se adequar à norma processual, e não o contrário. Apesar de que nós já temos tido que nos adaptar no nosso dia a dia, o advogado hoje tem que aprender de informática para configurar seu computador,
tem que aprender de geração de documentos, tem que fazer a classificação dos documentos de acordo com a tabela de processo e documentos do CNJ, né? Tudo isso já passou a nos ser exigido indevidamente. Mas nós não podemos deixar, não podemos aceitar de forma alguma. Temos que continuar nos posicionando contra e naquilo que a reforma venha a tentar, de alguma forma, trazer modificações nesse sentido, nós temos que continuar nos opondo e continuar registrando os nossos protestos e apontando as nulidades. O Código de Processo Civil, recentemente aprovado, né, também recentemente em vigor, já tinha trazido algumas alterações, ou já havia proposto algumas alterações sensíveis na ordem processual brasileira. Entretanto, o TST, através da sua instrução normativa número 39, havia limitado bem a aplicação dessas novidades processuais que foram abraçadas pelo sistema brasileiro no âmbito da Justiça do Trabalho. Com a reforma agora aprovada, especificamente para a área trabalhista, o que a gente está verificando é que algumas dessas novidades, vamos chamar assim, né, que já haviam sido abraçadas pelo processo civil, foram trazidas para o processo do trabalho, e daí a preocupação com o que possa vir a acontecer com o PJE em relação a isso. Como exemplo apenas, né, para vocês, do que nós já temos vivido, com regulamentação impondo alterações, né, no nosso trabalho, vejam vocês aí essa disposição do artigo 22 da Resolução 185 do CSJT, na sua redação de março de 2017, que trata de uma questão muito relevante para os advogados e para as partes no processo, né, e que traz uma nova importância de discussão com as alterações da reforma. Mais à frente nós vamos falar disso, ao tratar, por exemplo, do segredo de justiça, né? O parágrafo 2º diz o seguinte: as partes poderão atribuir segredo de justiça à petição inicial e sigilo à contestação, reconvenção, exceção, petições incidentais e documentos, desde que, justificadamente, fundamentem uma das hipóteses do artigo 770 caput da CLT e dos artigos 189 ao 773 do CPC. Ora, o segredo de justiça, que é um dos pontos aqui colocados, né, com o artigo, salvo engano, 189 do CPC, ele trata de situações especificamente determinadas por lei, que não permitem ampliação, né? São aquelas situações de direitos da personalidade, menores envolvidos, né? Então, não seria o caso de se confundir, né, o segredo de justiça com o sigilo às petições, né? Já os artigos 770 e 773 tratam daqueles documentos aos quais a lei confere sigilo. Por exemplo, as declarações de imposto de renda que, eventualmente, a parte solicita sejam apresentadas no processo na fase de execução. Nenhum dos dois casos seria, em tese, para justificar o sigilo de documentos, né, que é aquele que o advogado que se espera, né, que a gente gostaria e até se recomenda atribuir, seja colocado nos documentos, ou seja, atribuído aos documentos, principalmente na contestação, na inicial é lógico que não, mas principalmente na contestação e documentos, antes que se faça a primeira proposta de conciliação. Não é? Então, veja o seguinte, veja o que diz o parágrafo 4º, nessa nova redação da Resolução 185. O PJE deve dispor de funcionalidade que mantenha oculta ao usuário externo a contestação, reconvenção, exceção e documentos que as acompanham, até a realização da proposta conciliatória infrutífera. Usuários externos não são usuários externos do processo, não, tá? Usuários externos são usuários externos do sistema. Usuários internos são os membros do Poder Judiciário, nós, advogados, somos usuários externos. Então, o que diz esse artigo, esse parágrafo desse artigo, é que o PJE já deveria dispor de uma funcionalidade que não permitisse a outra parte ter acesso à nossa contestação e aos nossos documentos antes da primeira proposta conciliatória, ou seja, antes da primeira audiência. Essa funcionalidade, entretanto, ainda não está disponível. E, não estando disponível, nós estamos sujeitos aí
as mais diversas interpretações judiciais, né, as mais diversas interpretações dos nossos juízes, dizendo, considerando imprópria atribuição de sigilo, desconsiderando documentos apresentados com sigilo em contestação, e nós temos, é lógico, que não concordar com isso, porque esse é um exemplo claro de que uma deficiência do sistema ainda não atendeu sequer uma determinação de regulamentação que já foi expedida pelo próprio tribunal. O TST e o CSJT, preocupado com essas outras implicações, essa é uma alteração anterior à reforma, preocupado com essas outras implicações, constituiu uma comissão especificamente para que se fizesse um estudo a respeito dos possíveis impactos da reforma trabalhista sobre o PJE. E apresentasse, né, essa comissão proposições a respeito dessas implicações. Paralelamente a isso, nós tivemos uma situação interessante, que o ministro do Trabalho, da mesma forma, entendeu necessário que se fizesse um estudo ou uma compilação das normas do direito do trabalho existentes no Brasil, que estão, de uma forma geral, esparsas, né, em diversas leis promulgadas a partir da apresentação da CLT, e, com isso, no dia 28 de setembro, ele publicou essa portaria aí, apresentando esta relação de notáveis, né, de juristas, que deveriam fazer um trabalho no prazo de 120 dias, apresentando ao ministro do Trabalho uma proposta de uma compilação geral das normas trabalhistas processuais. Olha, vejam bem, a incerteza é tanta e as dúvidas são tantas que, no dia 29, um dia depois, o ministro publicou a portaria 1087, dizendo que estava revogada a portaria do dia 28, que criava a comissão de notáveis para a compilação das normas trabalhistas. E a justificativa que foi apresentada é exatamente que nós precisamos de um período de maior maturação para a compreensão de tudo que vai acontecer na nossa ordem processual trabalhista, inclusive com a reforma, antes que qualquer trabalho dessa natureza possa ser feito. Como a legislação da reforma já vai entrar em vigor a partir de novembro, como eu disse a vocês, o CSJT nomeou uma comissão composta por diversos magistrados, juízes e servidores do tribunal para fazer uma análise desses impactos que já vão acontecer a partir do mês de novembro, com a entrada em vigor da reforma trabalhista. Essa comissão apresentou várias considerações, várias proposições relativas ao PJE, sugerindo alterações, sugerindo introduções, sugerindo novos temas, que nós vamos passar por elas, mas o mais importante que eu tirei desse trabalho, e que eu chamaria a atenção de vocês, é essa consideração que o grupo apresentou. O grupo de trabalho registra a necessidade de reflexão acerca da oportunidade de uma instrução normativa ou ato regulamentar equivalente que fixe a data de início de vigência da reforma trabalhista no campo processual, emprestando segurança jurídica ao trabalho de adaptação do sistema PJE à reforma trabalhista. Ou seja, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. As dúvidas são muitas, né? As alterações trazidas, tanto no âmbito do direito material quanto no campo do direito processual, são enormes, e o que se tem hoje é uma grande dúvida. Via de regra, o que nós teríamos? A norma, principalmente as de ordem processual, aplicáveis, desde logo, inclusive, aos processos em curso. Não é? Mas vocês imaginem o seguinte, um processo que tenha tido a instrução encerrada no dia 9 de novembro, com sentença marcada para os 30 dias seguintes. Essa sentença, ao ser proferida, ela já vai aplicar as regras vigentes relativas ao processo, como, por exemplo, da condenação em honorários.
da condenação em honorários, da sucumbência recíproca, né? O juiz vai... Os processos que estejam em curso, que as petições iniciais não atendam às novas disposições do artigo 840, o juiz já deve, desde logo, declarar, antes mesmo do encerramento da instrução processual, quando essa ainda não tiver ocorrido. Então, são essas dúvidas que vão surgir, são essas dúvidas, são com essas dúvidas que nós vamos ter que conviver até que se defina realmente quais serão os reflexos efetivos dessa reforma no âmbito do direito processual do trabalho. E como vão haver alterações, nós precisamos entender, né, ou pelo menos saber que existiram essas alterações de ordem processual, que são aquelas que vão impactar diretamente o PJE e o uso dessa ferramenta. Bom, vamos começar a tratar especificamente dessas alterações. A primeira, e muito importante para nós, é essa aí que está agora no artigo 775 da CLT, que trata da contagem dos prazos em dias úteis. Não é? Um pedido antigo, de boa parte da advocacia, que no processo civil já havia sido atendido e que no direito do trabalho havia sido excluída a aplicação, até pela disposição da Instrução Normativa número 39, e o principal argumento em relação a isso é que a contagem de prazos em dias úteis seria incompatível com a celeridade que se espera do processo do trabalho e na solução das questões trabalhistas. Bom, eu penso que, numa situação como a que nós estamos vivendo em Minas Gerais hoje, mais especificamente em Belo Horizonte e na região metropolitana, de que nós temos audiências de instrução que têm sido designadas, realizadas hoje uma audiência inaugural, uma audiência de instrução, sendo designada para o final de 2019, 2020, não é a contagem de prazos em dias úteis, os exíguos prazos do processo do trabalho em dias úteis, que vai influenciar na maior demora ou celeridade, ou implicar em celeridade na prestação jurisdicional. Na verdade, nós precisamos, sim, e temos que repensar essas questões do processo do trabalho que possam, de alguma forma, influenciar essa prestação jurisdicional, e é preciso, sim, que isso seja revisto. Mas, em relação aos dias úteis, eu não entendo que essa influência não seria negativa, não. Vamos ter dificuldades no seguinte sentido. O mapeamento do sistema, né, a parametrização do sistema, vamos chamar assim, do PJE, é que vai definir quais são os dias que serão contados no prazo ou não. Na atual formatação, em que os feriados são só aqueles praticamente somente nacionais e os dias são corridos, né, nós já conhecemos e temos notícia a todo momento de prazos contados errados pelo sistema. Apesar de que conseguimos que a intimação seja feita através de publicação no DJE, que o prazo só passe a fluir a partir dessa intimação, ainda assim, nós já temos prazos contados de forma equivocada. Vocês imaginem a necessidade de parametrização desse sistema, com todas as particularidades para todos os municípios do Estado. Essa também vai ser uma grande dificuldade. E os advogados vão ter que estar atentos a isso. Imaginem, eu, advogado aqui em Belo Horizonte, com um processo lá em Patos de Minas, por exemplo, e que queira conferir uma determinada prática de um ato da parte contrária, se foi feita no prazo correto ou não. Eu vou ter que me informar a respeito dos feriados daquela cidade, né? E vice-versa. O advogado lá de Patos apresentando uma petição aqui no tribunal, em Belo Horizonte, né? Os feriados aqui de Belo Horizonte vão passar a modificar toda essa ordem aí, e o trabalho vai ser maior, digamos assim, né? Porque a parametrização vai ter que ser feita de uma forma muito mais detalhada, com muito mais cuidado. Então, mais um ponto para que os advogados prestem atenção. Uma outra importante alteração diz respeito aí aos requisitos da petição inicial. O artigo 840 vem nos trazer essa modificação aí, e chama a atenção de vocês o seguinte: parágrafo 1º, sendo escrita
a reclamação deverá conter a designação do juiz, qualificação das partes, a breve exposição dos fatos do que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado, com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou seu representante. Então, vejam vocês que um requisito que antes se aplicava apenas ao procedimento sumário passou a ser exigido em todas as iniciais do processo do trabalho. E o parágrafo 3º vem nos dizer o seguinte: os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º desse artigo serão julgados extintos sem resolução de mérito. Ou seja, nesse aspecto especificamente, nós temos um grande retrocesso em relação ao que seja o que de mais moderno se tem na ordem processual. Se vocês prestarem atenção nas alterações que foram trazidas do CPC, o que se busca hoje no processo é que eu tenha uma solução de mérito. Todas aquelas situações que possam, de alguma forma, influenciar na decisão de mérito, mas que sejam questões processuais, no novo Código de Processo Civil, o que acontece? A parte é intimada para que corrija aquele vício, que corrija aquele defeito, e que, a partir daí, o processo retome seu curso e siga normalmente até que eu tenha uma solução de mérito, uma solução que efetivamente resolva o litígio. Aqui no processo do trabalho, não. O que nós trouxemos para cá foi exatamente essa possibilidade de exigir mais detalhamento do meu pedido, né? Eu tenho que ser o mais absolutamente certo, preciso, determinado, sob pena de extinção do processo em relação àqueles pedidos. Ora, se o processo do trabalho, se a justiça do trabalho é aquela que nós sempre defendemos, que atuou na composição e na solução dos problemas sociais mais emergentes, não seria o caso de nós buscarmos aqui, de nós mantermos aqui também essa busca pela solução de mérito definitiva, ao invés de criarmos empecilhos a essa solução? Não é? Esse é um ponto que nós vamos ter que discutir também e verificar, e vamos depender dos juízes para nos dizer, né, se nós vamos aplicar aqui, nessa situação, supletivamente, a disposição do artigo 321 do CPC, ou seja, não havendo impedimento a essa prévia intimação das partes, se poderiam os juízes intimar as partes para que corrijam, emendem as suas iniciais, né, apresentem a composição, o detalhamento dos seus pedidos na forma requerida no artigo 840, sob pena de indeferimento. Né? Esse é um ponto que nós vamos ter que trabalhar também a partir da entrada em vigor da reforma. O grupo de trabalho, em relação a esse ponto especificamente, vejo que apresentou aí, de necessidade de alteração do PJE, a possibilidade de sentença parcial, que não estava prevista no processo do trabalho. Não é? Então, o grupo colocou o seguinte: o grupo de trabalho identificou a necessidade de aderência do sistema à possibilidade de julgamento antecipado parcial, com ou sem resolução do mérito. A exemplo da pronúncia de prescrição intercorrente, outra novidade que foi trazida para nós, né, em relação à parte da execução trabalhista, artigo 11-A da CLT, exemplo, nos casos de crédito trabalhista e crédito previdenciário, né, porque, como vocês já devem saber, na execução ou a promoção de ofício da execução no processo do trabalho passou a ser possível somente nos casos em que a parte não esteja assistida por advogado. Estando assistida por advogado, o impulso oficial foi retirado, permanecendo somente em relação aos créditos previdenciários. Não é? Então, em relação a essa situação, e da extinção de pedidos que desatendam as exigências do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que são aquelas da especificidade dos pedidos. Então, passamos a ter, no processo do trabalho, a possibilidade de resolução parcial de mérito. Outra alteração importante em relação à desistência da ação, não é? Veio o artigo 841, agora no seu parágrafo 3º, e nos colocou o seguinte: oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Ora, qual é a dúvida? Se eu apresento a minha contestação, não é,
no processo eletrônico. Juntei minha contestação e juntei os meus documentos. E esses documentos ainda não foram vistos pela outra parte, ou seja, se aquela funcionalidade lá do parágrafo 4º do artigo 22 da Resolução 185 já estiver implementada, por que essa ação tem que ser extinta? Por que não caberia a desistência dessa ação, melhor dizendo? A parte ainda não tomou conhecimento de nada. Nós poderíamos até entender, como se entendeu, até então, no processo do trabalho, que até o oferecimento da defesa e documentos, a relação processual ainda não estaria perfeitamente formada, e, por isso, seria possível a desistência sem a aquiescência da outra parte. Então, se o advogado apresenta a sua contestação com sigilo e os documentos também gravados com sigilo, enquanto ainda não presente aquela funcionalidade do parágrafo 4º, esse é um outro ponto que nós vamos ter discussão também. Eu creio que nós vamos ter juízes entendendo que essa possibilidade de desistência permanece, uma vez que, apesar de apresentada no meio eletrônico, a contestação, a parte ainda não teve acesso, ou seja, não há qualquer justificativa para que se possa impedir a parte da desistência, uma vez que todos os argumentos de defesa e documentos ainda não são por ela conhecidos. Outra importante alteração de ordem processual que vai impactar o PJE. As alterações relativas à apresentação da exceção de incompetência, artigo 800 agora da CLT. Veja bem, apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, e em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 dessa consolidação, até que se decida a exceção. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante, se existentes, os litisconsortes para a manifestação no prazo comum de 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o expiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. O que mudou? Tudo, né? Tudo. Como é que se apresentava a exceção de incompetência antes? No mesmo momento da apresentação da contestação, e como é que se procedia a instrução? Nos casos em que assim entendesse necessário, o juiz dava um prazo de 24 horas à outra parte para a manifestação, procedia a instrução e decidia. Agora não, vejam bem, a exceção tem que ser apresentada no prazo de 5 dias a contar da notificação da audiência. Então, vejam bem, aqui nós vamos ter um problema. Imagine-se que você recebeu uma notificação hoje, designando uma audiência para daqui a 5 dias, dentro do quinquídio legal, então, ou daqui a 6 dias, dentro do prazo do quinquídio legal. Você vai ter que apresentar a sua exceção de incompetência imediatamente e antes da audiência. Ou seja, o seu prazo, qualquer que seja ele, para a apresentação da contestação, qualquer coisa, foi embora. Você já vai ter que trabalhar de cara na exceção, porque ela tem que ser apresentada antes da audiência. E o juiz vai ter que despachar essa exceção, suspendendo o processo antes desse prazo. Ou seja, nós vamos ter que acompanhar isso aí com muita celeridade. Porque, olha o que diz o parágrafo 1º. Será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 até que se decida a exceção. Vocês vão correr o risco de uma audiência daqui a 6 dias, apresentou a exceção lá em audiência lá em Monte Azul, terra do Dr. Marco Antônio, vocês vão correr o risco de nem ir lá e o juiz não despachou ainda? Então, mais um probleminha aí que os senhores vão ter que acompanhar. E esse problema foi também identificado pela comissão, pelo grupo de trabalho do CSJT. Olha aí para vocês verem o que eles disseram. Foi prospectada a necessidade de criação de fluxo envolvendo o novo procedimento estabelecido no artigo 800 da CLT
para a exceção de incompetência territorial. Seria conveniente que o sistema tenha a marcação específica de peticionamento da exceção de incompetência territorial como uma das possíveis petições no processo, de preferência automatizando a identificação do respectivo processo em que tenha sido apresentada a exceção para facilitar a retirada do processo da pauta de audiências. Ou seja, eu vou ter que fazer uma alteração sensível no sistema. Uma alteração de fluxo que não é tão simples assim, né? Que vai exigir remanejamento de ações e de atos, inclusive com implicações em pautas de audiências, porque as audiências são designadas automaticamente no momento da distribuição, não é isso? Então, eu vou ter que fazer uma alteração aí considerável. E o prazo para isso, gente, está exíguo, né? Nós já estamos aí no mês de outubro, e a partir do dia 12 de novembro, né, isso tudo já deveria estar em funcionamento. Eu penso que nós não teremos nem, ou não temos nem prazo para que uma nova alteração do PJE seja apresentada, uma nova versão, que já venha contemplando todas essas novidades. Uma outra novidade significativa em relação à reforma, os efeitos da revelia, né? Estão lá no artigo 844, hoje. Veja bem, o parágrafo 5º trouxe uma novidade no seguinte sentido: ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Ou seja, a presença da parte na primeira audiência foi praticamente dispensada, né? A empresa não vai, via de regra, numa audiência fora de sua base, digamos que a empresa tenha executado uma obra numa cidade qualquer, já não tenha lá mais ninguém, ela não vai arcar com a despesa de enviar um preposto lá para aquela cidade para participar de uma primeira audiência em que a presença da empresa está efetivamente dispensada, uma vez apresentada a contestação e a presença do advogado em audiência. Não é? O que isso vai prejudicar? Prejudica a possibilidade de conciliação no processo, com certeza. Não é? A presença do representante da parte, efetivamente, sempre ajuda ou sempre facilita a composição, por mais poderes que o advogado tenha para tanto, ou que possa orientar nesse sentido. Mas, com certeza, esse advogado que vai estar lá, muito provavelmente, não vai ser o advogado da empresa daqui, vai ser, o mais certo, um advogado da própria cidade, contratado só para estar presente naquele ato, né, sem poderes para transigir. Então, a conciliação vai restar prejudicada, com certeza. E nós ainda temos aí, depois vocês devem, embora não tenha implicações diretas no PJE, né, as alterações do parágrafo 2º e parágrafo 4º, principalmente, relativas aos efeitos dessa revelia, né, que foram extremamente limitados pela reforma. Outra novidade de cair o queixo ou cair para trás, né, é a possibilidade da arbitragem agora na composição das demandas trabalhistas, né? O artigo 507-A veio nos trazer aí o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei 9.307, de 1996. Ora, com certeza, inúmeras alterações vão ter que ser feitas no PJE para que isso aí possa ser atendido. O grupo de trabalho já identificou, em relação à arbitragem, mas também em relação a outras classes processuais, o seguinte: vejam, o grupo de trabalho detectou a necessidade de reflexão sobre a necessidade de criação das seguintes novas classes processuais: ação anulatória de cláusula de compromisso arbitral, ação anulatória de sentença arbitral, ação anulatória de cláusula contratual e acordo individual,
ação anulatória de termo anual de quitação, ação anulatória de termo de quitação proveniente da adesão a PDV e PDI, ação de homologação de acordo de transação extrajudicial. Eu diria que ainda falta muita coisa aí, porque a existência de cláusula compromissória, por si só, não quer dizer que já exista o compromisso arbitral. Não é? E naqueles casos em que, havendo a cláusula compromissória, se recusar a parte a firmar o compromisso arbitral, o que vai acontecer? A parte vai ter que ingressar em juízo, não é? Para que o juiz estabeleça, né, esse compromisso arbitral, chame a parte para que se nega, para que justifique, porque não está respondendo à chamada para a arbitragem, e não havendo acordo entre as partes sobre o compromisso arbitral, que é realmente a regra da arbitragem, né, que não se resume à cláusula compromissória, o juiz é quem irá ter que decidir isso. E outra coisa, como é que vai ser executada essa sentença arbitral? Como é que eu vou trazer para cumprimento judicial a sentença arbitral que não for cumprida espontaneamente pela parte? Então, nós teremos que ter também mais uma classe processual aí, que seria a da execução, né, ou cumprimento de sentença arbitral. Então, essas também são dificuldades, né, ou são situações que vão demandar alterações no sistema, alterações que envolvem programação, que envolvem estudo de fluxo, que envolvem remanejamento de andamentos de processo, que devem demandar maior tempo para que sejam efetivadas. Ao passo que o que nós vemos é que, por parte de pelo menos um dos lados da relação de trabalho, né, vamos dizer assim, existe uma expectativa muito grande de que, logo a partir do dia 12, tudo isso esteja valendo para que as modificações possam ser já usadas e implementadas e aplicadas. Não é? Outra alteração relevante sobre o aspecto processual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 855-A veio nos trazer o seguinte: aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 da Lei Processual Civil, do Código de Processo Civil. O que é que diz lá no Código de Processo Civil? O processamento como incidente, realmente, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e diz que, ao distribuir, né, ou ao receber a petição, o juiz arremete ao distribuidor para que esse tome as providências necessárias. Ou seja, eu apresento o pedido de desconsideração ao juiz da ação, ele, recebendo, né, vai fazer o quê? Vai encaminhar para o distribuidor para que seja autuado como um novo processo, um processo incidental, né, que vai ser resolvido antes da decisão do prosseguimento daquela ação principal. Né? Nós viemos aqui, inclusive trouxemos aqui aquelas situações dos recursos que passam a ser cabíveis. Né? Quando, na fase de cognição, o recurso cabível será só quando da proferição da sentença. Mas, se eu estiver na fase de execução, a decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, aquela decisão que determina a inclusão dos sócios na execução em curso, dessa decisão já caberá agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Vejam o que diz aí o inciso 2 do parágrafo 1º. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. E vejam o que diz o parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 do CPC. Mas há, sim, em relação aos atos executórios, aos atos do mérito, de execução do mérito, a suspensão do processo com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, temos mais um mecanismo de suspensão de execução das decisões judiciais, e que também vai implicar em alterações profundas no PJE. A homologação de acordo extrajudicial, outra situação de novidade para nós, né, que foi trazida pelo artigo 855.
Vejam que veio trazer aí. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. O parágrafo 1º vem dizer, ainda bem, né, que as partes não poderão estar representadas por advogado comum, pelo menos isso, né? Se lembraram de colocar e de restringir. Mas, olha, uma dificuldade aqui, né, nem diria uma dificuldade, porque as ferramentas para isso existem, né? Petição conjunta. Eu não tenho hoje, no PJE, uma possibilidade de um mesmo documento ter assinatura digital de mais de um autor. Não é? Como é que eu vou operacionalizar isso? Isso é possível? Claro que é possível. Não é? Basta que eu use um ambiente de assinatura em que eu gere um determinado documento, vou lá e assino. Esse ambiente é um ambiente certificado, um ambiente de segurança. Eu vou lá e gero um documento e assino e deixo esse documento aberto para que outra parte também vá lá e assine, né? Quando eu assino hoje uma escritura, por exemplo, de compra e venda em meio digital, é assim que se faz, né? A OAB, inclusive, disponibiliza para os advogados, né, aqueles que não sabem, procurem se informar lá no painel do Conselho Federal da OAB, de serviços para os advogados, tem lá um assinador do advogado. É um serviço disponibilizado pela CertSign, que é a prestadora de serviços dentro da cadeia de certificação da ACOAB, que faz exatamente isso. Eu vou lá, assino um documento, deixo num determinado ambiente certificado assinado, dou o endereço para outra parte que queira assinar, essa outra parte vai lá e assina. Né? Isso pode ser um contrato, isso pode ser uma escritura, isso pode ser um termo de acordo. Agora, eu vou ter que dizer, eu vou ter que criar o fluxo, né, para que esse documento seja direcionado para o PJE depois. Né? Porque aquela história, ele assina, imprime com a assinatura digital do lado e eu junto. Isso não vale nada. Né? Todo mundo já sabe hoje, os que não sabem, é bom que se lembrem, a assinatura digital só é válida em meio digital. Aquela impressão do documento com uma referência no cantinho da página de que este documento foi assinado digitalmente por não sei quem, aquilo não dá validade ao documento, porque aquilo pode ser gerado de qualquer forma, né? Aliás, de uma forma muito simples. Então, a assinatura digital só vale em meio digital. Então, os mecanismos vão ter que ser criados para que dois advogados, em perfis diferentes no processo, autor e réu, ou, no caso aqui, uma homologação, não vou ter nem autor e réu, né? Primeiro requerente, segundo requerente, possam, nessa situação, assinar conjuntamente a mesma petição. Esse ponto foi também levantado pelo grupo de trabalho do CSJT. Vejam bem, para viabilizar o ajuizamento e tramitação das ações de homologação de acordo extrajudicial, o grupo detectou as seguintes demandas: dar tratamento à hipótese de jurisdição voluntária, permitindo o cadastramento de interessados em lugar de autor e réu, buscar solução técnica que viabilize a assinatura conjunta dos advogados de ambos interessados na petição inicial, solução ideal, ou, ao menos, no documento em que se registra o acordo da transação. Criação do fluxo de tramitação desse procedimento, né? Bem como do movimento de registro de solução. Também é uma alteração que, embora possa parecer, sob algum aspecto simples, vai demandar trabalho de alteração no sistema, e, por isso, nós vemos alguma dificuldade para que isso já esteja em vigor logo nos primeiros dias de novembro, logo no início de novembro. A questão da gratuidade de justiça é uma outra alteração relevante, né, no aspecto processual do trabalho. Nós vimos aí essa fixação aí do parágrafo 3º do artigo 790, que trouxe uma limitação antes inexistente, né? Trouxe uma presunção antes inexistente. A presunção antes era de que, na verdade,
a parte, o trabalhador que demanda perante a Justiça do Trabalho, que já está tendo de buscar na Justiça do Trabalho o cumprimento de uma obrigação de ordem alimentar, ele estaria sempre em situação de hipossuficiência e de necessidade perante o Poder Judiciário. E agora nós temos aí o parágrafo 3º, que trouxe uma limitação a essa situação e que tem reflexos nas alterações também daí decorrentes dos honorários. Vejam bem, o parágrafo 3º veio dizer o seguinte: faculta aos juízes, presidentes de tribunais, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos traslados de instrumentos àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Perceberem quando? Enquanto estiveram empregados? Enquanto estavam sob a égide daquele contrato de trabalho que deu origem a esse processo? Qual que vai ser o momento de aferição dessa condição? Eu recebia lá 40 salários mínimos, mas hoje eu estou desempregado, eu não recebo nada. Qual que é a condição que vai servir de parâmetro para basear esse deferimento ou não? E há um impacto relevante nesse deferimento quando eu vejo também, ou quando nós tratamos também, das alterações relativas à sucumbência, que foram trazidas também na reforma trabalhista. Vejam aí, os honorários de sucumbência, que foram introduzidos pelo artigo 791-A, e aqui é uma coisa que eu me permito dizer, porque dizia isso muito, nós devemos tomar muito cuidado com o que nós desejamos, porque o que nós desejamos pode acontecer. E, às vezes, quando acontece, não é da forma que a gente esperava que fosse. A questão dos honorários é essa. Né? Já há muito tempo se demandava pela... a OAB, era uma bandeira da OAB, a existência, o reconhecimento dos honorários para os advogados na Justiça do Trabalho, só que agora vieram, né, os honorários fixados, mas de uma forma que penaliza sobremaneira aquela parte mais fraca na relação, com certeza, né, e que vai causar, sim, alguma inibição em relação à busca da tutela jurisdicional para a solução de conflitos. Eu não vou tratar disso no aspecto material do direito do trabalho, mas não poderia deixar de fazer essa ressalva, porque, vejam bem, o artigo 791 vai dizer que os honorários devem ser fixados entre 5% e 15%, ainda naqueles casos em que o advogado atue em causa própria, né? E o parágrafo 3º vai me dizer o seguinte: na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. E o parágrafo 4º, aí sim, vai me trazer uma grande novidade, que é o seguinte: vencido o beneficiário, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. As obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Ou seja, digamos que em um determinado processo o João tenha sido sucumbente e o advogado da parte contrária foi beneficiado, ou teve honorários arbitrados em seu favor. E em outro processo, João logrou êxito, né, e conseguiu provar lá que tinha direito, ainda que em decorrência de um outro contrato de trabalho, o que o advogado aqui do primeiro processo pode fazer? Pode executar esses honorários aqui lá naquele outro processo. É isso que está escrito no parágrafo 4º. Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Créditos capazes de suportar a despesa. Não é ou seja, qualquer crédito que ele obtiver lá, eu posso trazer para suportar essa despesa. Né? Então, vejam bem, essa é uma modificação também relevante sobre o aspecto técnico do PJE, porque o advogado, em um determinado momento, na fase de execução, ele deixa de estar cadastrado no processo como advogado, né? E nós passamos a necessidade de que a situação de necessidade de que esse advogado possa ser cadastrado como parte, como exequente no processo. Ele vai executar a parcela autônoma dos seus honorários, tanto para um lado quanto para o outro. Não é?
Os honorários periciais também, nós tivemos essa alteração, da mesma forma, né? A novidade aí é o parcelamento dos honorários periciais, que, em determinados casos, já até acontecia, de fato, né? Naquelas perícias de maior complexidade, em que o perito solicitava um adiantamento de honorários devido à maior demanda, à maior complexidade, a maior demanda de trabalho, principalmente nas ações coletivas, nós já tínhamos situações, eu já tive situações em que o juiz deferia o parcelamento de honorários. Agora, a lei veio expressamente colocar essa possibilidade. E, vejam bem, parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, veja, perdi a ação, fui condenado em honorários periciais, aí o que a lei me dá de alternativa? Não, você pode pedir para parcelar, para pagar o que você perdeu, não é? Ou então nós vamos compensar nesse crédito seu ou em outro processo. Mais uma vez, nós temos uma situação aí de criar uma nova figura, porque quem vai executar esses honorários? A própria justiça ou o perito? Não é? Quem que vai entrar? O impulso oficial de execução, até mesmo para os créditos da parte, deixou de existir. Então, ele não vai poder fazer, eu entendo que não vai haver impulso oficial também para a execução do crédito decorrente da perícia. Então, nós vamos ter que tirar, ou criar mais uma alteração aí, que é a possibilidade do perito entrar no processo também como parte, buscando a execução. Outra situação, a questão do dano processual, né, do dano de ordem processual, que é a alteração dos artigos 793A, B e C da reforma. Vejam bem, 793C, o 793B vem dizendo o que se considera litigante de má-fé, né? E o 793C vem dizer o seguinte: de ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Então, veja bem, o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Muito cuidado, advogados, porque eu não tenho dúvida de que nós teremos condenações de advogados solidariamente, condenação de litigantes de má-fé solidariamente entre advogados e réus. Né? E, nessa situação aqui, nós também teremos alteração, porque, veja, o artigo 793D vai me trazer a possibilidade dessa condenação também para testemunha. Olha lá, aplica-se a multa prevista no artigo 793C dessa consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Então, vamos supor, né, que uma testemunha seja condenada com uma multa na forma prevista no artigo 793C. Como é que eu vou executar essa multa? Vai ser um novo processo? Essa testemunha isso vai gerar um processo incidental? Como é que isso vai acontecer dentro do processo? Né? O grupo de trabalho identificou essa dificuldade aí, né, dizendo que o credor trabalhista pode ser executado por sucumbência parcial e litigância de má-fé, situação que traz a necessidade de verificar se o sistema estará apto a conviver com um litigante que ocupa simultaneamente a posição de exequente e executado, bem como inserir-se o advogado como credor na execução, na hipótese de honorários advocatícios de sucumbência. Eu acrescentaria aí essa observação ainda, porque desde o início da proposição ela diz que o credor trabalhista, mas a testemunha não é credor trabalhista em momento nenhum. E também pode ser condenada, né, e executada por litigância de má-fé na forma prevista no artigo 793. Não é? Ou seja, nós temos aí mais uma situação de revisão, né, das condições de andamento do processo que vão implicar em alterações na configuração do PJE.
Outro ponto apontado pela comissão, gente, e esse é interessante, é o despacho saneador, né? E vejam bem o que o grupo de trabalho apontou. Tendo em vista a complexidade de algumas relações processuais, a exemplo da fixação de litisconsórcio entre sindicatos convenientes, o grupo aponta a necessidade de criação de fluxo de despacho saneador para o primeiro grau, com o intuito de solução de questões incidentais fora de audiências. Será necessário ainda inserir movimento para registro da decisão. Ou seja, a questão do saneamento do processo, que foi introduzida lá no Código Civil e que visava exatamente corrigir aqueles pequenos vícios de ordem processual que pudessem macular a decisão de mérito, visando dar maior efetividade à decisão de mérito, na medida em que fosse também delimitados os limites da prova e as responsabilidades da prova, se pretende que seja trazido para o processo do trabalho. Agora, vocês acham que, sinceramente, vamos falar da nossa realidade aqui em Belo Horizonte, nossa realidade aqui em Minas Gerais, dentro da realidade do andamento dos processos que nós temos aqui, o juiz vai ter tempo para fazer isso? Via de regra, hoje, o que nós bem temos é que o juiz só toma conhecimento das condições do processo e do processo na mesa de audiência. Né? Então, nós temos aí algumas modificações procedimentais que demandam mudanças, sim, no PJE, demandam mudanças nos fluxos do PJE, e aí é que eu acho que penso que a advocacia deve estar firme e atenta, porque é importante que essas mudanças venham com as definições dos seus responsáveis nos respectivos fluxos, não é? Porque, senão, daqui a pouco, nós vamos ter assistentes dando despacho saneador em processo. Né? Nós vamos ter os diretores de secretaria ou assistentes de juiz com essa função, por exemplo, do despacho saneador delegada. Né? E, com certeza, não é esse o objetivo da reforma, não é esse o objetivo trazido, né, ou que se espera dessas alterações. Bom, basicamente, são essas as principais alterações de ordem processual trazidas pela reforma e que nós entendemos vão impactar o andamento dos processos no âmbito do processo eletrônico. Chamamos a atenção de vocês, recomendamos, né, que estejam atentos para que e vão haver muitas, né, dificuldades no processo, vão haver muitas, sim, impossibilidades, pelo menos nos primeiros momentos, e, por isso, chamamos a atenção de vocês para que estejam atentos, porque essas impossibilidades e essas dificuldades não podem impedir que, a partir do momento que essas novas diretrizes estejam em vigor, o advogado possa exercê-las plenamente na defesa dos interesses da parte que esteja representando no processo. É isso que nós temos que cobrar um posicionamento do tribunal antes da entrada em vigor, né? Temos que cobrar uma orientação geral disso, do CSJT e do TST, sim, porque deixarmos simplesmente ao arbítrio de cada juiz para decidir, arbítrio pode resultar, algumas vezes, em arbitrariedades, né? E nós não podemos concordar que nós tenhamos codificações processuais distintas em varas distintas, como já vimos acontecer algumas vezes, e que seriam ainda mais dificultosas de correção quando nós falamos de processo eletrônico. Nós estamos à disposição de vocês, a AMAT está sempre do lado da advocacia, disposta a conversar com vocês, a levar as proposições para o tribunal, assim como a OAB, que tem uma comissão permanente de relacionamento com o TRT, na qual, inclusive, há um representante da AMAT, e é importante que os advogados, tomando conhecimento dessas dificuldades, identificando novas dificuldades, e principalmente a partir da entrada em vigor da lei, entrem em contato com essas associações, entrem em contato conosco, para que nós possamos promover sempre a defesa da advocacia, compromisso maior da OAB de Minas Gerais. Muito obrigado a todos.